Boa noite, Cissa. Boa noite, Mari. Boa noite, pessoal do ERD8. Estamos aqui de volta no nosso canal. Essa forma de levar para vocês a nossa mensagem, de nos mantermos unidos. Cissa vai conduzir a nossa aula, fazer a prece inicial. Vai lá, Cissa. Boa noite, pessoal. Vamos lá, mais uma aula. Que bom que a gente está aqui junto. Vamos agradecer ao nosso Pai Celestial essa permissão de estarmos ligados, unidos mentalmente, essa ferramenta da internet, da gente se conectar visualmente, e agradecer a Jesus, que nos mantém firmes, persistentes, fortes, animados e corajosos, hoje e sempre. Que assim seja. Eu não vi Mari falar com o pessoal. Falou com o pessoal, Mari? Olá, povo de casa. Olá, Nilson. Olá, Cissa. Vamos embora nesses estudos? Saudade de todos vocês. Vamos lá, Cissa. Vamos lá, menino. Hoje, então, estamos no tomo 2, todo mundo, né? O módulo 12, roteiro 4. Limite do trabalho e do repouso. Vamos lá. O objetivo dessa aula, nosso primeiro objetivo dessa aula é identificar o limite do trabalho, né? O limite entre o trabalho e o repouso. E aí eu pergunto, qual é o limite do trabalho? Existe limite para o trabalho? Kardec perguntou isso aos espíritos, na questão 683 do Livro dos Espíritos. Vamos dar uma olhadinha na resposta. Qual o limite do trabalho? O das forças. Em suma, a esse respeito, Deus deixa inteiramente livre o homem. E aí eu vou pedir aos meus amigos, que estão aqui com a gente na tela, que falem um pouquinho desse limite. Quer dizer, enquanto tivermos força, a gente deve trabalhar. Como é que eu vou saber isso? O que é que você acha, Mari? Bom, Cissa, eu acredito que, assim como toda e qualquer organização, a gente necessita de ter nosso momento de refazimento do corpo físico. Então, por essa razão, que a gente tem que seguir a jornada, né, de trabalho e também respeitar o momento de repouso, para que a gente possa recobrar nossas energias, né, estar de bem e disposto para a nova jornada que vem a seguir. Agora, deixa eu para nisso reiterar essa minha fala, para ficar fechadinha. Valeu. Eu acredito, Cissa, que Deus nos deu livre-arbítrio para que pudéssemos conduzir as nossas vidas e, com isso, através de nossas escolhas, podemos crescer. E se houvesse, um determinismo nas nossas vidas, talvez ficássemos barrados em algumas situações e não pudéssemos progredir, né? Então, Deus deixa o livre-arbítrio. Nessa questão do trabalho, apesar de existir leis que a gente não pode infringir, né? Que as leis universais que mantêm tudo em equilíbrio, esse cosmo que é criado aí universal, né? O universo inteiro como um todo, se não fossem as leis de Deus, tudo estaria no caos. Então, nesse limite do trabalho, Deus nos deixa a responsabilidade de mensurar, né? As nossas forças. Às vezes, a gente vê que nós exageramos um pouco, né? Seja em qualquer área do trabalho. Passamos muito do horário, ficamos sem comer, ficamos sem dormir, nos excedemos demais, e com isso vem as consequências, que são as doenças, né? Então, existe sim um limite, mas quem vai determinar esse limite é o nosso corpo, né? São leis humanas, então a gente tem que estudar, né? O homem tem que elaborar, estudar, para chegar a um meio termo nisso, né? E também vai para a parte individual. Muitas vezes a gente acha as pessoas são muito fortes, e trabalha 12, 4 horas, 32 horas, e no final vem consequências gravíssimas, ou na velhice, né? Trabalha para ganhar dinheiro, e no final é só para comprar remédio. Então, tem um limite, é preciso observar esse limite, e sempre chegar a um meio termo, assim na minha observação agora. Perfeito, meninos. É isso mesmo, a gente tem que ter essa responsabilidade de ver esse equilíbrio. Porque, por exemplo, como a gente não cair na ociosidade, achar, eu não tenho força nenhuma, não consigo trabalhar nada, ou achar, eu sou super forte, eu trabalho, não preciso comer, eu tenho que trabalhar, inclusive quando é para ganhar dinheiro no nosso sistema capitalista, né? Então, me preocupa um pouquinho essa medida nossa
Porque a depender de nossas personalidades, de nossa visão de vida, eu posso me manter muito na ociosidade ou muito no excessivo trabalho, né? Então, vamos atentar para isso, para a gente caminhar melhor, da melhor forma, procurando a porta estreita, o caminho do meio, ou seja, sempre o equilíbrio na vida. Concordam? Concordo. E aí é justamente focar na questão do objetivo, né? Que essa força que nos move a trabalhar não seja pautado, né, na forma de obtenção de bens materiais, que a intenção não é somente essa, né? Que devemos cumprir com o nosso objetivo de arcar com os custos para a família e minha sociedade, mas sem exageros, para que não haja essa sobrecarga de trabalho e que isso venha, né, nos causar malefício para o corpo físico, porque é o nosso meio de reforma íntima aqui na Terra, precisamos dele, né? Então, nós vamos antecipar o fim dele, em prol de necessidades vãs que a gente possa ter por conta desse mundo capitalista que a gente vive, né? Que nós vivemos nesse capitalismo todo. Quando a gente nos entregamos a esse sistema capitalista, né, o materialismo, e nós nos jogamos nos excessos, nós vamos responder por esse excesso. Mas também, quando às vezes nós nos colocamos à disposição, como nós estamos vendo agora, nesse momento que o mundo inteiro vai passando por essa grande dificuldade de mão de obra na área da medicina, né, nos hospitais, na enfermagem, do zelador, da pessoa que faz a limpeza, daquele que faz a parte das esterilizações dos equipamentos, dos leitos. Com certeza, essas pessoas estão trabalhando de forma excessiva, né, e sendo imposto mesmo trabalhar pela necessidade do momento que o planeta vai passando, pela escassez daquela mão de obra ali qualificada para aquilo. Então, nessa hora, a gente tem que fazer uma reflexão salutar, porque nessa hora essa pessoa não está trabalhando de uma forma só materialista, capitalista, visando o lucro, né? Ele está muito pelo contrário, ele está trabalhando em prol do próximo, né? Então, por isso que Deus deixa o livre-arbítrio para a gente agir. Vejam só nessa questão, porque ele disse aqui, Deus deixa inteiramente livre o homem, né? Quer dizer, no momento do materialismo, do capitalismo, nós passamos 12 horas de trabalho, né, 24 horas de trabalho, excessemos muitas vezes nosso horário de dormir, nosso horário de se alimentar. Mas na hora de fazer a prática da caridade, como é que fica, né? Será que a gente conseguiria passar 12, 24 horas, ficar sem se alimentar? Aí que vem o livre-arbítrio, né? Porque a gente é livre para fazer as escolhas. Veja a sabedoria de Deus, né? Então, veja como funciona essa questão da lei de Deus, né? Eu também acho por esse ponto um ponto fundamental de ser avaliado também. Com certeza, meninos. E se a gente for lembrar do conceito que os espíritos nos dão, que toda ocupação útil é trabalho, se a gente for analisar, a gente vai ver que muita coisa que a humanidade faz demais não é trabalho, porque não seria útil, né? E muitas outras coisas são sim, e mesmo às vezes, como o Nilson chamou a atenção aí, mesmo parecendo um excesso, mas é uma necessidade e é uma ocupação muito mais útil do que rentável, né? Muito mais útil à humanidade. Legal. Por aí mesmo. Quer falar, Mari? Não. Foi perfeita a colocação de vocês. Certo. Então, vamos ver uma coisa aqui que Mari tocou neste instante no assunto, da questão do nosso repouso, né? Já que a gente trabalha, a gente necessitaria repousar. Será que a gente necessitaria repousar? E para quê? Aí vamos ver, porque Kardec perguntou aos espíritos se o repouso também faz parte da lei da natureza, né? Se é uma coisa necessária, nossa. Então, ele perguntou lá na questão 682. Vamos ver o que foi que eles responderam. Sendo uma necessidade para todo aquele que trabalha, o repouso não é também uma lei da natureza? Sem dúvida. O repouso serve para a reparação das forças do corpo e também é necessário para dar um pouco mais de liberdade à inteligência, a fim de que se eleve acima da matéria. Então, a gente vê aí que, além de repor as forças físicas, o repouso deixa o espírito mais livre, na palavra dos espíritos, para se elevar acima da matéria. Como é que vocês veem isso, meninos? Como é que a gente pode aproveitar esse momento para se elevar acima da matéria? É o desdobramento, Cissa. É o momento que a gente tem para ter contato com a parte espiritual,
reforçar nossas energias, que a gente, quanto a espírito, né, hoje se encontra presa à matéria aqui, mas também temos nossas formas também de trabalho, de estudo e também de ser, né, acolhido pelos nossos entes queridos na prática espiritual. Então, tudo isso que faz bem ao espírito vai também retornar para a matéria como uma forma de melhoria, de bem-estar, né? Então, o corpo descansa, mas o espírito não, né? Entre aspas. Mas ele também não se cansa quanto ao espírito. Perfeito. Nós sabemos que todo trabalho útil, como você já falou, é meritório. Nós não só trabalhamos de forma física também, nós trabalhamos de forma intelectual também. E muitas vezes o trabalho intelectual ele é mais cansativo do que o próprio trabalho físico. Eu sou uma pessoa muito prática, eu trabalho muito, tanto com a mente como com o corpo físico. E muitas vezes, quando eu vou dormir, que meu corpo está muito cansado, eu não consigo me libertar do corpo físico como espírito. Veja que paradoxo, né? Às vezes eu estou tão cansado, que eu deito e meu corpo fica ali, eu me bato na cama a noite toda e nem eu durmo direito. Então, esse momento do repouso é o grande momento do descanso do corpo físico. Veja se o excesso não me deixa dormir quando é cedo demais, eu não consigo dormir. Então, se a gente mantém esse equilíbrio, no momento que você está com o corpo cansado, de uma forma razoável, e você deita para descansar ele, e você tem a liberdade de deixar ele repousar sobre o seu leito e adentrar no plano espiritual, como disse Mari, que é o desdobramento, que nós chamamos de desdobramento natural. Adentrando nesse plano espiritual, lá sim, com as boas influências que nós atraímos para nós, conforme o nosso caminhar durante o dia, conforme as nossas reflexões antes de repousar, nossas orações, nós podemos atrair ali os bons espíritos salutares, os amigos guardiões, e aí nós vamos sim continuar a trabalhar no plano espiritual, a meditar, a fazer reflexões, né? Então isso é muito importante também, por isso o limite, né, do repouso, até isso, para você poder dormir e poder adentrar bem o plano espiritual. Acho que aí também ficou bem colocado. Certeza. O espírito também refaz as suas forças, né, no contato com seus amados, nas instruções que recebem. Daí a importância de a gente estar com aquela sintonia boa antes de dormir, né, através da prece, dos bons pensamentos, para que a gente consiga ir para esses lugares, sintonizar com os nossos amados e receber tudo que eles têm para nos oferecer, os instrutores do mundo espiritual. A gente vê aí na obra de André Luiz, nos contando detalhes, né? Maravilha. Muito bom mesmo. Então, a gente já viu que existe um limite entre o trabalho e o repouso, que o repouso é necessário. Trazendo isso para a gente, para a nossa sociedade atual, a gente sabe que hoje em dia tem as leis trabalhistas, que definem carga horária de trabalho, horário de descanso, né, folgas, tudo isso. Mas nem sempre foi assim. Tinha época que as cargas horárias eram enormes, que o funcionário tinha que se submeter mesmo a trabalho praticamente escravo, o próprio escravo, né, não sentia essa questão. Então, Kardec, pensando nisso, ele fez uma pergunta bem curiosa, inteligente e que dá uma informação muito importante para a gente na questão 684, tá, do Livro dos Espíritos. Vamos refletir um pouquinho nessa questão. O que se deve pensar dos que abusam de sua autoridade, impondo a seus inferiores excessivo trabalho? Isso é uma das piores ações. Todo aquele que tem o poder de mandar é responsável pelo excesso de trabalho que imponha a seus inferiores, porquanto, assim fazendo, transgride a lei de Deus. Uma excelente reflexão para os nossos dias, né, gente? Vocês querem comentar alguma coisa? Então, nós vamos passar aqui. Que André Luiz nos fala. Ah, pode falar. Vocês não querem comentar nada desse? Não, né? Pode falar. Você vai falar, eu ia comentar sobre esse slide. Fala, não comente, é porque eu pensei que vocês não iam. Pode comentar. Não, é muito rico, né? Tem que comentar aqui, grandes coisas aqui, né? Nós percebemos que, como o livre-arbítrio é uma das chaves fundamentais para a nossa reencarnação. Essa liberdade que Deus nos dá de escolha, de agir para conosco e para com o outro. Então, essa lei de que faça ao próximo o que gostaria que fizesse convosco, recai sobre essa lei aqui, né?
lei do trabalho. E quando a gente infringe ao outro fazer algo que excessivamente vai lhe prejudicar de uma forma ou de outra, nós estamos desrespeitando essa lei do amor, essa lei da caridade para com o próximo. Então, nossas leis hoje trabalhistas vêm tentar minimizar isso aí, né? Tentar minimizar esses abusos, esses excessos. Nem que nós vimos ainda que o mundo ainda está longe disso aí. Porque vemos ainda trabalhos escravos, tivemos a época da escravidão, desde a época de Jesus, né, o escravo humano, a escravidão humana, né, que havia ali as pessoas que eram presas e colocadas para trabalhos excessivos, e hoje também nós vemos indústrias, empresas, né, até nós mesmos impondo trabalhos excessivos às outras pessoas. Então, quando nós olharmos para o nosso próximo como verdadeiramente irmãos, e que o trabalho que infringe a ele também pode me infringir, também nós podemos respeitar essa lei aí que está aí, nessa questão 684. Nilson, queria fazer uma colocação. A gente sabe que existem passagens no Evangelho quando fala da questão da riqueza da pobreza, que fala que aquele que tem melhor condição deve promover ações para que favoreça os menores, né? E nesse quesito aí, eu trago a reflexão nessa fala que Deus, que aquele que tem o poder de mandar, que ele é responsável pelo exercício de trabalho, e que isso não é bem visto aos olhos de Deus. Então, da mesma maneira que aquele que está, né, nessa responsabilidade de prover o sustento, de promover a melhora social e também moral daquele indivíduo, o quanto ele pode ser também responsável e pode ser responsabilizado aos olhos de Deus por imprimir no outro esse excesso de trabalho, tendo em vista que o trabalho é bem visto aos olhos de Deus, porque é uma forma que o homem tem para progredir. Então, a gente pode parar para avaliar aí nesse quesito aí, que a gente não está, né, totalmente alheio, que assim como temos as leis sociais, né, do homem, a CLT, para reger a questão do trabalho, ainda assim também teremos aí a lei de Deus para nos prover, né, desse auxílio, de nos auxiliar nesse quesito, tendo em vista, pela passagem, que tem essa passagem que é citado, que aos olhos de Deus isso não é bem visto. E como nada passa ileso, né, temos aí que ter atenção àquele que é o patrão, né, o que determina as coisas, o cuidado de seguir a risca aí, né, esse mandato em relação aos seus funcionários, subordinados. Perfeito, meninas. É isso mesmo aí. Porque, inclusive, André Luiz nos conta, né, no próprio plano espiritual é bastante observado a lei do repouso. Tem passagens em Nosso Lar, nos Mensageiros. Em Nosso Lar, ele recebe a explicação direitinho quando, eu acho que é Lísias que está falando a ele, fala assim, aqui, em verdade, a lei do descanso é rigorosamente observada para que determinados servidores não fiquem mais sobrecarregados que outros. Mas a lei do trabalho é também rigorosamente cumprida. Aí a gente vê um equilíbrio, né? É um rigor de observação do repouso, mas também o trabalho é cumprido. Então, acho que aquela questão para a gente não cair nem na ociosidade, nem no trabalho excessivo, mas o equilíbrio, cumprir o nosso papel, né, de trabalhar, de ser útil, toda a ocupação útil é um trabalho, aproveitar o repouso do corpo físico para a gente crescer espiritualmente, né, como a gente já falou aqui, buscando sempre atividades úteis no plano espiritual. E aí, depois eu vou deixar vocês com uma reflexão do nosso Emmanuel e do nosso Chico Xavier, através do nosso Chico Xavier. Mas aí eu quero que os meninos façam suas considerações. Cissa, às vezes a pessoa está desempregada, não está fazendo nada, está com algum problema de saúde, está em casa, não pode trabalhar. A gente não está falando só do trabalho material. Há uma imensidão de forma de se trabalhar. Então, se você está ali, há uma leitura de um livro edificante ali, você está trabalhando, o auxílio de alguém dentro de casa, você está trabalhando, você é um artesão ali, está dentro de casa trabalhando, fazendo alguma coisa útil, você está trabalhando.
Então, o trabalho é tudo aquilo que a gente possa empregar nossas forças de forma útil, né? Então, isso é trabalho, entendeu? Até o próprio estudo que nós estamos fazendo aqui é um trabalho. Então, nós estamos empregando as nossas forças para beneficiar outros, além de nós também, né? Então, é trabalho. Então, que as pessoas fiquem, assim, tranquilas, que não é só porque não está dentro de uma empresa, numa loja, trabalhando, pegando na enxada, um pedreiro, nada disso. Fazendo algo de útil, você já está trabalhando. Perfeito. Eu trago aqui um exemplo de Irmã Dulce, muito citado por Divaldo, né? Que Irmã Dulce vivia praticamente acamada pela capacidade respiratória baixíssima que ela tinha, e ela dizia que trabalhava 24 horas para Jesus. E perguntaram, como, minha irmã, nessa cama a senhora trabalha? É lá, meu filho, quando eu inspiro, eu digo, louvado seja Jesus, e quando eu expiro, eu digo, obrigado, Senhor. O trabalho mental, gente, estamos aqui aprendendo, isso é um trabalho incrível que a gente não tem nem ideia ainda, e, na verdade, ele é mais palpável, digamos assim, até do que nosso trabalho material. Então, vamos trabalhar, todos temos condição de refazer as nossas energias, né? O trabalho mental nos refaz também, é muito bom. Então, é repousar da parte física, mas está se refazendo da parte espiritual, da parte mental, está trabalhando nessa parte, né? E lembrar do nosso mestre, né? Jesus nos disse, o Pai trabalha até hoje e eu também trabalho. Voltando a ressaltar que o conceito de trabalho que os espíritos nos trazem é toda ocupação útil, como os meninos também já chamaram a atenção. Vamos para a nossa reflexão, que Emmanuel trouxe através do nosso Chico Xavier. Se nos propomos retratar mentalmente a luz dos planos superiores, é indispensável que a nossa vontade abrace espontaneamente o trabalho por alimento de cada dia. Isso está lá no livro Pensamento e Vida. Então, com essa reflexão, a gente encerra o nosso bate-papo de hoje. Se os meninos quiserem falar alguma coisa, para a gente fazer nosso encerramento. Perfeito, Cícero. Essa colocação de Emmanuel, nossos pensamentos também, eles trabalham junto conosco. E é preciso que a gente sintonize, né, com esse plano superior, acreditando sempre que a vida ela foi feita para ser bem vivida, né? Mesmo nos momentos mais difíceis, precisamos trabalhar com amor, com carinho, com responsabilidade conosco e com aquilo que nós estamos fazendo. Um abraço ao pessoal. Vamos deixar aqui uma mensagem que logo mais nós vamos estar reunidos na sala de bate-papo. É um acordo que nós fizemos. E deixa o Mari para fazer as considerações finais e você encerra depois, Cícero. Tá bom assim? Somente agradecer a vocês, a Nilson, a Cissa, por estar passando esse material, essa fala rica. E também agradecer a vocês aí de casa, que está, né, dando prosseguimento aos estudos, nos dando seu feedback. E espero logo ver todos vocês novamente. E a intenção é essa, viu? Que vocês aproveitem o repouso de vocês para ouvir uma boa música, assistir excelentes palestras nesse momento que estamos hoje. E um abraço para todos vocês. Ok, amigos, obrigada, Nilson, Mário, obrigada a vocês aí, dando força a gente, nessa corrente mental positiva, ligados no coração. E a gente só tem mesmo que agradecer, né? Agradecer muito, muito, porque o nosso mestre não nos abandona jamais, não desiste de nenhuma das suas ovelhas, somos ovelhas dele, aos cuidados dele, seja quais forem as circunstâncias. Ele é o nosso pastor, ele nos conhece pelo nome, cuida carinhosamente de cada um de nós. Então, aproveitemos, nos sintamos fortalecidos, unidos e amados, hoje e sempre. Que assim seja. Muita paz a todos. Que assim seja. Tchau, pessoal.